Na sua escola em Atenas, homens conviviam ao lado de mulheres e escravos. Assim, Epicuro, além de defender uma filosofia mais aberta e moderada, evitava toda e qualquer crença e prática religiosa e afirmava que o fim natural do homem é o prazer. Para ele, uma dieta feita à base de pão e água poderia ser tão prazerosa quanto as mais requintadas comidas. Da mesma maneira que o filósofo Demócrito era materialista e afirmava que o homem e todas as outras coisas eram compostos por minúsculas e indivisíveis partículas, os átomos. Pouco se sabe de sua vida pessoal e a maior parte de sua obra não foi conservada. O poeta Lucrécio, seu mais importante discípulo, tornou o epicurismo conhecido no mundo romano. Epicuro queria ser um médico da alma. O que podemos crer que ele queria curar? Bom, Juliana, ele fazia um tipo de que ele poderia chamar de medicina, mas era uma medicina preventiva. Ele não queria curar, ele queria evitar que você ficasse doente da alma. Na verdade é o seguinte, né? O que nós tínhamos ali na Grécia era Atenas de um lado ensinando filosofia e Alexandria de outro ensinando medicina. E essas duas culturas conviveram e se relacionaram, né? Então isso fez com que alguns filósofos se entendessem como médicos. Mas médicos do quê? Médicos das paixões. E o Epicuro aí é um mestre nisso. O Sócrates também ia por aí, né? Mas o Epicuro, ele se declara como um médico da alma. E qual é a medicina dele? A medicina dele é evitar que você fique doente. Depois que você ficou, aí é muito difícil, né? E qual é a sua doença? Uma das suas doenças é a ansiedade. Você é muito preocupado, Juliana, e ele vai curar você, o Epicuro. Que jeito que ele vai fazer? Ele vai olhar para você e vai tentar descobrir o que é que provoca a sua ansiedade. Agora, o Epicuro tem uma tendência, né, a acreditar que o que provoca a ansiedade das pessoas é um convívio de competição, onde as pessoas querem ser mais que as outras por uma razão interessante, que é o quê? São os deuses. As pessoas têm medo dos deuses, ou estão preocupadas com o após a morte. Então elas ficam ansiosas ou para ter dinheiro, para poder oferecer, fazer oferendas para os deuses, ou então ter dinheiro para comprar alguma coisa que faça com que elas, após a morte, tenham alguma segurança. Em algum nível você trabalha nesse sentido. O Epicuro diz a seguinte coisa: bom, eu vou mostrar a minha física e vou mostrar que na minha física tudo é átomo e vazio. Não tem nada após a morte e os deuses existem, mas eles não estão preocupados com você. Porque se eu sou um deus e eu tenho todos os poderes, por que eu vou me preocupar com um mortal, um reles mortal? Então os deuses não estão preocupados com você e o seu corpo é físico, depois da morte não há absolutamente nada, portanto não há dor nem prazer. Então você se preocupa com o quê? Você não deve se preocupar. Então saia dessa ansiedade, se livre dessas competições da vida e vá curtir a vida. Vá ter prazer. Esta é, digamos assim, a bula, o remédio que o Epicuro te dá. Agora, o problema é o prazer, né? O prazer não é o prazer desmedido. O prazer do Epicuro é o prazer sábio. Quando você vai beber uma água, um copo de água, você tem que beber quando está com sede. E quando tiver com sede e você beber a água, você vai beber o tanto que te satisfaz. Aí você tem o prazer sábio. Então, a ideia dos jardins de Epicuro, né, que você tem restaurantes hoje que chamam jardins de Epicuro, para você ir lá e comer até você cair, né? Não é esta a ideia do hedonismo epicurista. O hedonismo epicurista é a ideia de você poder ter o prazer, verdadeiro prazer, que é o prazer da satisfação. Quando você bebe água e você passa um tantinho a mais da sede, ela já não te dá dando mais prazer. Então você errou, você não foi sábio ao poder curtir aquele prazer. Outra escola do período de Epicuro foi a escola estoica. Hoje em dia opomos hedonismo e estoicismo. Isso também era assim na Grécia? Quais as diferenças entre essas escolas? Sim, essas escolas são do período pós-Aristóteles. Morre Aristóteles, essas escolas elas ganham uma força muito grande e elas vão educar aí quase toda a elite do Império Romano. Depois que Jesus nasce, mesmo depois de 2, 3 séculos do nascimento de Jesus e o cristianismo está se espraiando, o cristianismo se espraia pelos pobres, mas não pela elite romana.
A elite romana permanece ou estoica ou epicurista. Ela é muito devotada a essas filosofias antigas, né? E o que o estoicismo fala? O estoicismo ele combate o epicurismo na ideia do prazer. O estoicismo vai dizer assim, não é a questão do prazer que vai fazer com que você seja sábio. O sábio é exatamente aquele que tem o autogoverno, o autocontrole. Não é a questão de você ter o autocontrole no prazer. É a questão de você ter o autocontrole porque você sabe que o mundo é pré-determinado. Então, o estoicismo é muito uma filosofia da pré-determinação. O mundo tem um plano traçado. Então, o que você faz? Você faz aquilo que dá para fazer. Não adianta você ficar tentando fazer coisas que não estão sob o seu controle porque elas estão traçadas. Veja que há um filme que mostra bem o caráter estoico do romano, que é o gladiador. A hora que o cara vai lá e espeta o gladiador, né, para depois lutar com ele machucado, né, o que queria ser o imperador, ele fala assim, mas eu não estou preocupado com a morte. Quando a morte vem, eu sorrio para ela. Por quê? Porque ela é um destino. Eu estou preocupado em cumprir as minhas funções. Né? Esse é o soldado estoico. Esse é o romano típico. Né? E, obviamente, aí há uma oposição em relação ao epicurismo. Né? E essa oposição caracteriza aí quase todo o conflito das elites no Império Romano, inclusive a forma de se escrever, a forma de se comportar. Você tem aí um duelo de escolas filosóficas até mais ou menos nos anos 500, quando as escolas filosóficas são de fato fechadas. Né? Você tem aí 5 séculos de cristianismo com as escolas filosóficas funcionando e convivendo com o cristianismo. Elas só vão ser fechadas 5 séculos depois. Veja que, na verdade, então, você tem um período de convivência muito grande, né, entre os primeiros padres da igreja e as escolas filosóficas. Daí a absorção da cultura helênica por parte dos padres da igreja. Né? Não é à toa que quando você vai no Vaticano, você encontra tudo que há de pagão. Né? Se torna um lugar de absorção daquela cultura, né? Pelo convívio. Epicuro era ateu? Epicuro não era ateu, ele acreditava nos deuses e dizia que o problema do Epicuro não é o ateísmo. O problema do Epicuro é que os deuses são imortais. Se você é imortal, por que você vai estar preocupado com réis mortais? Não está preocupado, né? São pessoas lá, nascem, morrem, coitadinho deles, né? Nós estamos aqui no Olimpo, tranquilos, né? Então, a ideia do Epicuro é a ideia de que os deuses são tão superiores que eles não vão estar preocupados com os mortais. Esta é uma ideia que o cristianismo rompe, né? O cristianismo é uma religião do Deus ciumento, né? Só que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Quer dizer, é um Deus que não quer que você ame outras pessoas, a não ser Ele primeiro, né? Isso não passa pela cabeça dos deuses gregos. Os deuses gregos, eles são muito mais independentes e têm poucos ciúmes dos mortais, a não ser as mulheres, as deusas gregas. Essas têm ciúmes porque os deuses gregos de vez em quando descem, né, e namoram as mortais, então elas ficam ciumentas. Mas não há essa ideia de um Deus que quer ter uma relação, né, de pai ou de filho ou de amizade com os mortais, como no cristianismo. Como que ele encarava a religião e a devoção? Você tem uma prática na cidade de ser devoto, então seja devoto. Cumpra lá os seus rituais com os deuses, o Epicuro dizia. Isso não vai fazer nem mais nem menos. Agora, quando você começar a se preocupar com eles, para além da prática da devoção, porque a prática da devoção é uma prática de cidadania. Não é? Você cumpre, não por conta dos deuses, mas por conta de ser cidadão. Se a cidade cultua aqueles deuses, por que você vai cultuar outros? Vai terminar como Sócrates. Então cultue aqueles deuses, é uma prática saudável, não é? Mas você não pode ficar preocupado com eles. Tentar aparecer para eles, tentar fazer um culto deles para além do necessário, porque isso vai fazer com que você se torne uma pessoa ansiosa. Aí eu não tenho mais o que fazer com você, você já está ganho pela ansiedade, você está ganho pela preocupação. Veja que isso dá para entender metaforicamente para os dias de hoje, né? Você descobrir quais são os seus deuses. Não estou falando de deuses. Quais são os seus deuses? O que é que faz com que você fique ansiosa? Os seus deuses são o quê? A comida? A bebida? Um namorado que não te quer? Tua sogra que está ruim com você? O que você elege de tão importante que se torna o seu Deus a ponto de você ficar ansiosa? Se você começar a perceber que esses seus deuses não estão tão preocupados com você, a sua ansiedade diminui. Veja que é nesse sentido que Epicuro também está falando, também num sentido metafórico.
Então tem uma amplitude maior do que... e sai do contexto, inclusive, né? Serve para nós, modernos. Ô Paulo, para o Epicuro, como vimos, a felicidade residia nas coisas simples. É isso mesmo? É exatamente isso. Quer dizer, por que você vai pegar uma cenoura, né, e pôr a cenoura na geladeira e comer depois de 20 dias? Você pode pegar a cenoura ali, no pé, né? Lavar a cenoura, né? Lava ali no pé mesmo, como a gente fazia quando era criança, ali no interior, né, de São Paulo. Lava ali no pé, morde aquela cenoura, né? Mas morde a cenoura até que ponto? Até você perceber que você está sentindo o gosto da cenoura. A hora que a cenoura virar um pão para você ficar barrigudo, você não está mais curtindo a cenoura. Acabou a graça, né? É mais ou menos aquela história do gostoso do sábado quando a gente era pré-adolescente, né? O gostoso do sábado é a sexta-feira, é esperar por ela, né? O sábado é bom de manhã, né? Mas depois ele vai perdendo a graça. Então, é saber até que ponto o prazer é prazer. Isso é uma sabedoria de vida, né? Saber até que ponto o prazer é prazer. É a mesma coisa que você vai tomar um uísque bom, né? Você não vai oferecer o uísque bom para qualquer pessoa. Por quê? Você vai dizer para ela assim, bom, aquela pessoa não sabe tomar uísque. Então, para ela, eu tenho aqui um importado entre aspas. Não é verdade? Né? Por quê? Porque ela não é um hedonista. Ela não sabe os prazeres da vida. Ela não sabe que o prazer, na verdade, pode ser uma coisa simples, porque ele é alguma coisa sua. Você aprende. Você sabe qual é a hora que aquilo ainda está te dando prazer. Isso é um pouco a diferença entre pornografia e erotismo também, né? Porque chega uma hora que a pornografia, ela te cansa, né? Ela não te estimula mais. Enquanto que o erotismo tem sempre aquele poder de estimular. Também é isso, né? No caso do prazer. O Epicuro também dizia isso. É saber até que ponto você ainda está tendo prazer. Não é essa ideia de saber parar. Não é isso, saber parar. É saber até que ponto eu tenho prazer. E não saber parar. Tem gente que fala, não, eu vou parar antes. Não, parou antes do quê? Não, vá até o fim. O que é o fim? É a hora que eu ainda estou tendo prazer. Você chupa a jabuticaba, mas você nunca vai conseguir chupar o amarguinho do jabuticaba. Por quê? Porque você é tão educado na sua sensibilidade que você chupa até o ponto certo do doce. Quando vai entrar um amarguinho, você não sente ele porque você já parou. Olha que sabedoria, né? A ideia do Epicuro é essa.